732 homens entraram na cratera naquela terça-feira de julho de 1987. 719 saíram. Os 13 corpos que ficaram lá embaixo nunca foram recuperados. E o ouro que eles carregavam, avaliado em 240 quilos, simplesmente desapareceu junto com a lama. Mas o que aconteceu 3 anos antes, quando um garimpeiro chamado João Batista ficou 14 horas enterrado vivo a 60 metros de profundidade e sobreviveu para contar uma história que ninguém acreditou, é o tipo de coisa que faz você questionar tudo que sabe sobre sorte, destino e o preço real de uma fortuna. Porque em Serra Pelada, a maior mina de ouro a céu aberto que o Brasil já viu, a fronteira entre riqueza e morte era tão fina quanto a lâmina de uma faca. E tem 3 histórias que eu vou te contar hoje, que provam isso de um jeito que vai te deixar sem palavras. Essa é a história de João Batista da Silva, 32 anos, garimpeiro. Da guerra entre gangues que transformou o garimpo num campo de batalha numa única noite. E de Antônio Carlos Ferreira, o homem que encontrou 8 quilos de ouro puro e foi assassinado 48 horas depois. E eu te garanto que você nunca ouviu nada parecido com isso. Mas antes de começar, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Ouro Maldito. Se você gosta desse tipo de história real, de mistérios que envolvem fortunas, desaparecimentos, tesouros perdidos, garimpos que viraram lenda, esse canal é para você. Deixa um like nesse vídeo agora, porque isso realmente ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como essa. E se inscreve também, ativa o sininho, porque toda semana eu trago casos reais que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E me conta nos comentários, você arriscaria sua vida por uma fortuna em ouro? Você acha que vale a pena? Comenta aí que eu leio todos. Agora sim, vamos para a história completa de Serra Pelada e dos homens que viveram o inferno do ouro. Para entender o que aconteceu naquele garimpo, você precisa voltar para 1979, quando um menino de 6 anos encontrou um pedaço de ouro do tamanho de uma moeda de 5 centavos na fazenda do pai, lá no interior do Pará, região de Marabá. O pai desse menino, um tal de Genésio Ferreira da Silva, não era bobo. Ele sabia reconhecer ouro quando via. E aquilo não era uma pepita qualquer que tinha rolado de algum lugar distante. Aquilo tinha vindo da terra ali mesmo, daquele chão vermelho que ele pisava todo dia. Genésio começou a cavar. Primeiro com uma enxada, depois com picareta, depois chamou 2 amigos e em menos de uma semana eles tinham tirado do chão aproximadamente 12 quilos de ouro. Uma fortuna que na cotação da época valia algo em torno de 350 mil cruzeiros. O equivalente ao patrimônio de um médico bem-sucedido trabalhando 10 anos sem gastar 1 centavo. Mas segredo em cidade pequena não dura nem o tempo de um café esfriar. Em menos de um mês, tinha gente chegando de todo canto. Vieram do Maranhão, de Goiás, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Vieram homens que tinham sido pedreiros, lavradores, motoristas de caminhão, vendedores, professores, até advogados e médicos que abandonaram tudo para tentar a sorte naquele buraco que começava a se abrir na terra. Porque a notícia que corria de boca em boca era de que Serra Pelada tinha tanto ouro que dava para encher um caminhão inteiro em uma semana de trabalho. Era exagero? Claro que era, mas também não era mentira completa. Tinha gente que realmente estava encontrando pepitas do tamanho de batata, veios de ouro que brilhavam na parede de barro como se fossem veias abertas na própria terra. Em 1980, menos de um ano depois daquela primeira descoberta, já tinha mais de 10 mil homens trabalhando no que tinha virado oficialmente um garimpo. O governo federal assumiu o controle da área, expulsou empresas de mineração que queriam entrar com máquinas pesadas.
e decidiu que Serra Pelada seria explorada exclusivamente por garimpeiros, usando força humana, picareta, bateia e muita, mas muita fé. Foi aí que começou a se formar aquela imagem que você já deve ter visto em foto ou documentário. Uma cratera gigantesca, do tamanho de 10 campos de futebol, com milhares de homens descendo e subindo por escadas de madeira precárias, carregando sacos de terra nas costas, parecendo formigas trabalhando numa colônia que nunca descansava. O barulho era ensurdecedor. Picaretas batendo em pedra, gente gritando, apitos soando para avisar que ia explodir dinamite, sacos de 60 quilos sendo arrastados, madeira rangendo nas escadas que iam ficando cada vez mais longas conforme a cratera ia ficando mais funda. João Batista da Silva tinha chegado ali em março de 1982. Ele era de Caxias, no Maranhão. Tinha trabalhado a vida inteira na roça, plantando mandioca e feijão num pedaço de terra que mal dava para sustentar a mulher e os 3 filhos. Quando ouviu falar de Serra Pelada pela primeira vez, num bar da cidade, achou que era lenda. Mas aí apareceu um primo dele, o Raimundo, que tinha ido lá, tinha ficado 5 meses e tinha voltado com dinheiro suficiente para comprar uma casa e um caminhão. Raimundo mostrou para ele uma pepita pequena, do tamanho de uma azeitona, que tinha guardado de lembrança. Aquilo ali valia na época uns 20 mil cruzeiros, o salário de 6 meses de trabalho na roça. João Batista não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto de palha da casa dele, fazendo conta de quanto ouro ele precisaria encontrar para mudar de vida. Não precisava ser muito. Só o suficiente para comprar um pedaço de terra melhor, pagar a escola dos meninos, dar uma vida decente para a família. 1 quilo de ouro, talvez 2, seria o bastante. Na cotação de 1982, 1 quilo de ouro valia aproximadamente 80 mil cruzeiros, o que representava um investimento de capital impossível para um homem como ele conseguir de qualquer outra forma. Ele foi. Deixou a mulher e os filhos com a sogra. Prometeu que voltaria em 6 meses e pegou um pau de arara que levou 2 dias inteiros para chegar em Marabá. De lá, foi de caminhão até o garimpo, mais 6 horas de estrada de terra que chacoalhava os ossos da gente. Quando João Batista viu Serra Pelada pela primeira vez, ele conta que sentiu medo. Não era medo de trabalho pesado, porque trabalho pesado ele conhecia bem. Era medo daquele buraco. A cratera já tinha uns 80 metros de profundidade naquela época. E de onde ele estava, lá em cima, os homens trabalhando lá embaixo pareciam pontinhos se mexendo. O ar cheirava a terra molhada misturada com suor e fumaça de fogueira. Tinha barraco de lona preta para todo lado, esticados com vara de bambu e corda. Tinha fila para tudo. Para pegar água, para cagar num buraco que servia de latrina, para comprar comida dos vendedores ambulantes que cobravam 3 vezes o preço de qualquer coisa. Um prato de arroz com feijão e um pedaço de carne custava o que João Batista ganhava num dia inteiro de roça. Mas ele não tinha ido até lá para desistir antes de começar. Ele procurou emprego como diarista, que é o nome que eles davam para os homens que não tinham barranco próprio e trabalhavam para os donos de cota. O sistema funcionava assim. O governo tinha dividido a cratera em barrancos, que eram áreas de exploração, e cada barranco tinha um dono, que era o cara que tinha chegado primeiro ou que tinha comprado o direito de outro garimpeiro. O dono do barranco contratava diaristas para cavar e no final do dia, se encontrasse ouro, dividia em 3 partes. Uma para o governo, uma para o dono, uma para os diaristas. Quer dizer, na teoria era assim. Na prática, dependia muito do dono do barranco ser honesto ou não. E honestidade em Serra Pelada era uma mercadoria mais rara que o próprio ouro. João Batista começou a trabalhar para o seu Arnaldo, um mineiro de Governador Valadares que tinha 3 barrancos e uns 15 diaristas trabalhando para ele. O acordo era que João Batista ganharia uma porcentagem do ouro encontrado. E enquanto não achasse nada,
receberia um salário diário equivalente a 3 vezes o salário mínimo da época, cerca de 6.000 cruzeiros por dia. Um valor que parecia bom, mas que mal cobria despesa com comida e barraca para dormir. O trabalho começava às 5 da manhã e ia até umas 6 da tarde, com uma parada de meia hora para o almoço. João Batista descia naquele buraco carregando uma picareta de 10 quilos nas costas. Cavava o dia inteiro, enchia saco de 60 quilos de terra, carregava nas costas por escadas de madeira que balançavam a cada passo, subia 80, 90 metros com aquele peso, despejava a terra num monte para ser lavada depois na bateia e descia de novo para buscar mais. Ele fazia isso 20, 25 vezes por dia. No final do expediente, as costas dele ardiam, como se estivessem pegando fogo, e a mão sangrava onde a picareta tinha arrancado a pele do calo. Nos primeiros 3 meses, o barranco do seu Arnaldo não rendeu quase nada. Eles acharam uns farelos de ouro, alguns grãos pequenos, nada que valesse mais do que 5, 6 gramas no total. O investimento de tempo e esforço não estava dando retorno financeiro nenhum. João Batista começou a ficar desesperado. O dinheiro que ele tinha trazido estava acabando e ele não podia voltar para casa de mãos vazias. A mulher dele, a Conceição, tinha mandado recado com um conhecido que o filho mais velho tinha ficado doente, precisava de remédio e ela estava sem dinheiro. João Batista sentiu uma angústia que apertava o peito. Ele estava ali, matando o corpo de tanto trabalhar, e não conseguia nem mandar dinheiro para comprar remédio para o filho. Teve noite que ele deitou na rede do barraco e chorou quieto, para ninguém ouvir. Mas aí, em junho de 1982, o barranco do seu Arnaldo começou a dar sinal de ouro de verdade. Eles acharam um veio pequeno, nada espetacular, mas que rendeu uns 120 gramas em uma semana. João Batista recebeu a parte dele, 8 gramas de ouro, equivalente a uns 6.400 cruzeiros, quase um mês de salário na roça. Ele segurou aquelas pepitas pequenas na mão e sentiu que finalmente estava valendo a pena. Mandou metade do dinheiro para a família e guardou o resto para continuar se mantendo no garimpo. E aí começou aquela febre que pegava todo mundo em Serra Pelada. Aquela sensação de que a qualquer momento você podia dar uma picaretada e encontrar uma fortuna debaixo da terra. Todo dia tinha a história de alguém que tinha ficado rico da noite para o dia. Fulano tinha achado uma pepita de 3 quilos. Cicrano tinha encontrado um veio que rendeu 20 quilos em uma semana. Beltrano tinha vendido o barranco por um preço equivalente a uma fazenda inteira. João Batista ficou mais 2 anos trabalhando em Serra Pelada. Ele mudou de patrão algumas vezes, sempre atrás de barranco que tivesse mais chance de render ouro. Em 1983, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar uma cota de barranco em sociedade com outros 2 garimpeiros, o Zé Maria e o Antônio. Os 3 viraram sócios, dividindo o custo de equipamento, de comida, de mão de obra. Contrataram 4 diaristas e começaram a explorar um barranco na ala oeste da cratera, que naquela altura já passava de 150 metros de profundidade. A cratera tinha virado um buraco tão grande que quando você estava lá embaixo, olhava para cima e via um pedacinho de céu do tamanho de uma moeda. As paredes eram de barro vermelho, escorregadio, com veios de rocha que brilhavam quando a luz do sol batia. As escadas eram uma engenharia maluca, feita com tronco de árvore amarrado com arame e cipó, e tinha trecho que balançava tanto que você precisava segurar com as 2 mãos e rezar para não cair. E antes de eu contar o que aconteceu naquele dia, 14 de julho de 1984, se você está gostando da história até aqui, deixa o like agora. Sério, isso ajuda demais o algoritmo a mostrar o vídeo para mais gente que curte esse tipo de conteúdo. E se ainda não é inscrito, se inscreve no Ouro Maldito, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Era uma terça-feira.
João Batista lembra que tinha acordado às 4:30 da manhã, como sempre, tinha tomado café preto com farinha e rapadura, tinha descido para o barranco quando o céu ainda estava escuro. Ele e os sócios tinham decidido investir numa técnica mais agressiva. Eles iam abrir um túnel horizontal na parede do barranco, seguindo um veio de quartzo que parecia promissor. Quartzo geralmente vinha junto com ouro, e aquele veio era grosso, uns 15 centímetros de largura, brilhando na parede de barro. O problema é que abrir túnel em Serra Pelada era perigoso pra caramba. A terra era instável, chovia direto e não tinha como escorar direito. Mas a tentação era grande demais. Se aquele veio realmente tivesse ouro, podia render vários quilos, uma fortuna que mudaria a vida dos três para sempre. Eles começaram a cavar o túnel na segunda-feira. No final do dia, tinham avançado uns 3 metros para dentro da parede e já dava para ver farelinho de ouro grudado no quartzo. Não era nada espetacular ainda, mas era sinal bom. Na terça-feira de manhã, João Batista entrou no túnel com uma picareta e uma lamparina a óleo. O Zé Maria ficou do lado de fora, esperando para puxar os sacos de terra. O Antônio tinha subido para resolver um problema com a documentação da cota lá no escritório da cooperativa. João Batista se enfiou naquele buraco apertado, deitado de lado, cavando devagar, soltando pedaço de terra e pedra. O ar lá dentro era abafado, quente, cheirava a mofo e querosene da lamparina. Ele cavava, enchia o saco, empurrava para trás e o Zé Maria puxava com uma corda. Eles fizeram isso umas 6, 7 vezes. João Batista estava suado, com a camisa encharcada grudando nas costas, sentindo o coração acelerar por causa do calor e da falta de ar. Foi quando ele ouviu o estalo, um barulho seco, tipo galho grosso quebrando. Ele parou na hora, ficou imóvel, prestando atenção. Veio outro estalo, mais forte, e aí ele sentiu a terra tremendo em volta dele. João Batista tentou sair, empurrou o corpo para trás, gritou para o Zé Maria, mas não deu tempo. A parede do túnel desabou em cima dele. Foi tudo muito rápido. Ele sentiu o peso da terra caindo, esmagando, prendendo as pernas, a cintura, o peito. Tentou gritar, mas engoliu barro. A lamparina apagou, ficou tudo escuro. E ele ficou ali, enterrado vivo, a 60 metros de profundidade, sem conseguir mexer nada além da cabeça e de um braço. O Zé Maria viu o desabamento de fora. Ele gritou, correu, chamou os outros garimpeiros. Em 5 minutos, tinha uns 20 homens ali, cavando com a mão, com picareta, tentando abrir caminho até onde o João Batista estava. Mas cada vez que eles tiravam terra de um lado, desabava mais terra do outro. A parede estava completamente instável. Um dos garimpeiros, o seu Pedro, que era veterano de garimpo, disse que era melhor parar, que se continuassem cavando, iam causar outro desabamento e matar quem estava tentando ajudar. Mas o Zé Maria não quis nem ouvir. Ele continuou cavando, berrando o nome do amigo, tentando fazer contato. E aí ele ouviu. Era um som abafado vindo de dentro da terra. O João Batista estava vivo. Eles cavaram durante 4 horas sem parar. Precisaram escorar com madeira, ir devagar, tirar a terra com cuidado. Chamaram o pessoal mais experiente, gente que entendia de estrutura de túnel. Tinha uns 50 garimpeiros trabalhando no resgate, revezando, porque o espaço era apertado e o trabalho era lento. Enquanto isso, lá embaixo, no meio da escuridão, João Batista tentava não entrar em desespero. Ele conseguia respirar, mas mal. Tinha um bolsão pequeno de ar na frente do rosto, mas a terra pressionava o peito dele de um jeito que cada respiração era um esforço. Ele não sentia mais as pernas. Tentou mexer o braço que estava livre e conseguiu, com muito custo, levar a mão até a boca, raspar o barro da frente do nariz. Rezou. Rezou todas as orações que sabia, pediu para Nossa Senhora Aparecida, para São Jorge, para o Santo Antônio. Pensou na mulher, nos filhos, naquela vida que ele tinha deixado para trás para tentar a sorte num buraco no meio do mato.
e pensou que ia morrer ali, sozinho, no escuro, esmagado pela terra que ele tinha passado 2 anos cavando. Mas os garimpeiros não desistiram. Eles cavaram, escoraram, avançaram centímetro por centímetro. Depois de 8 horas de trabalho, conseguiram chegar perto de onde o João Batista estava. Eles ouviram a voz dele, fraca, pedindo água. Foi um alívio enorme. Conseguiram passar uma mangueira fina, daquelas de plástico, e mandaram água para ele. João Batista bebeu aquela água como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, mais preciosa que qualquer fortuna em ouro. Depois mandaram uma corda fina para ele amarrar no braço livre, para puxarem devagar enquanto cavavam. O problema é que a parte de baixo do corpo dele estava completamente presa. Teve um momento que o Zé Maria quis puxar com força para arrancar ele dali de uma vez, mas o seu Pedro avisou que se fizessem isso iam quebrar a perna dele, ou pior, iam causar outro desabamento. Espera, antes de eu revelar como tiraram ele de lá, me ajuda deixando um like no vídeo. Pode parecer bobagem pedir isso agora, mas faz toda a diferença para o canal crescer e eu poder trazer mais histórias reais como essa. E comenta, o que você faria nessa situação? Você ia continuar tentando ou ia pedir para pararem de cavar? Levou mais 6 horas. No total, João Batista ficou 14 horas enterrado vivo. Quando finalmente conseguiram tirar ele de lá, já tinha anoitecido. Ele estava coberto de barro, roxo de tanto ficar sem circulação nas pernas, com os olhos inchados e vermelhos. Mas estava vivo. Os garimpeiros aplaudiram, gritaram, abraçaram ele. Levaram ele num improviso de maca até a enfermaria do garimpo, que era um barraco de madeira com 3 camas e um enfermeiro que mal sabia fazer curativo. O médico mais próximo estava em Marabá, a 6 horas de estrada. Mas João Batista não tinha nada quebrado. Milagrosamente, a terra tinha pressionado ele de um jeito que não esmagou nada vital. Ele ficou 1 semana se recuperando, sem conseguir andar direito, com dor nas costas e nas pernas. E quando voltou para o barranco, sabe o que ele fez? Voltou a trabalhar no mesmo lugar, porque aquele veio de quartzo ainda estava lá, e a promessa de ouro era mais forte que o medo de morrer. E sabe o que é mais louco? 2 semanas depois do acidente, eles encontraram ouro naquele veio. Não foi uma fortuna, mas foi o suficiente. Tiraram aproximadamente 1,4 kg de ouro dali, que dividido entre os 3 sócios e descontando a parte do governo e o pagamento dos diaristas, deu uns 400 gramas para cada um. Na cotação da época, isso valia em torno de 35 mil cruzeiros por cabeça, o equivalente a 1 ano de trabalho na roça. João Batista mandou quase tudo para a família, guardou só o suficiente para continuar sobrevivendo no garimpo. Ele conta que naquela época a única coisa que passava na cabeça dele era encontrar mais ouro, fazer mais uma graninha, juntar um patrimônio que desse para comprar aquele pedaço de terra que ele sonhava. O episódio de quase ter morrido enterrado vivo virou só mais uma história para contar na hora da cachaça. Mas enquanto João Batista estava lutando para sobreviver no fundo da cratera, Serra Pelada estava começando a mudar. O garimpo tinha crescido demais, rápido demais. Em 1985, já tinha mais de 80 mil pessoas vivendo ali. Não era mais só garimpeiro, não. Tinha prostituta, tinha vendedor ambulante, tinha dono de bar, tinha ladrão, tinha pistoleiro, tinha gente de todo tipo. O dinheiro circulava numa velocidade impressionante. Tinha garimpeiro que achava uma pepita de 5 quilos numa semana e gastava tudo em uma noite no bar, pagando bebida para todo mundo, contratando mulher, jogando baralho até o sol nascer. Tinha outro que juntava grama por grama durante meses, guardava numa lata enterrada debaixo do barraco, planejando investir aquele capital em um negócio próprio quando saísse dali. E tinha aqueles que simplesmente desapareciam, levando o ouro embora sem avisar ninguém, fugindo de dívida, de inimigo, de sociedade que tinha dado errado. A violência começou a aumentar.
No começo, Serra Pelada tinha uma coisa quase de comunidade. Os garimpeiros se ajudavam, compartilhavam comida quando alguém estava sem, resgatavam uns aos outros quando acontecia acidente. Mas conforme o garimpo foi crescendo, aquela solidariedade foi sumindo. Começou a ter roubo de ouro, coisa que antes era raríssima. Começou a ter briga por causa de barranco, disputa de divisa, gente que invadia cota alheia achando que tinha ouro melhor do outro lado. E começou a ter crime organizado. Porque quando você junta 80 mil homens num lugar sem lei de verdade, sem polícia suficiente, sem justiça rápida, o que acontece é que a lei passa a ser a do mais forte. Foi aí que começaram a aparecer as gangues. A mais famosa era a do tal do Maranhão, um sujeito que ninguém sabe o nome verdadeiro, mas que controlava uns 20 barrancos e tinha uns 50 homens trabalhando para ele, entre garimpeiros e pistoleiros. O Maranhão era um homem alto, de uns 40 e poucos anos, com uma cicatriz que cortava o rosto do olho até a boca, resultado de uma briga de faca em garimpo lá do Mato Grosso. Ele tinha chegado em Serra Pelada em 1981. Tinha comprado algumas cotas de garimpeiros que queriam ir embora e em pouco tempo tinha montado um verdadeiro império ali dentro. O negócio dele não era só garimpo. Ele vendia bebida, controlava algumas das mulheres que trabalhavam de prostituta, emprestava dinheiro a juros altíssimos para os garimpeiros que estavam na pindaíba. E cobrava, sempre cobrava. Se o cara não pagasse a dívida no prazo, os capangas do Maranhão apareciam no barraco dele no meio da noite. Às vezes era só para dar um susto, quebrar umas coisas, dar uns tapas. Outras vezes a pessoa sumia e aparecia dias depois boiando no rio Tocantins. Tinha outra gangue menor, controlada por um tal de Ceará, que disputava território com o pessoal do Maranhão. O Ceará tinha uns 15 homens, não era tão forte, mas era mais violento. Diziam que ele mesmo matava, com a própria mão, quem traísse ele ou devesse dinheiro e não pagasse. A tensão entre as duas gangues foi aumentando ao longo de 1986. Tinha ameaças, troca de tiro esporádica, gente que levava facada em bar e ninguém sabia quem tinha sido. Os garimpeiros comuns ficavam no meio daquela guerra fria, tentando não se envolver, trabalhando e rezando para não virar vítima de bala perdida. E aí chegou julho de 1987. Nessa altura, a cratera já tinha mais de 200 metros de profundidade. Era uma visão impressionante e assustadora ao mesmo tempo. Do alto, você olhava para baixo e via uma multidão de homens subindo e descendo, carregando terra, parecendo uma imensa máquina humana funcionando sem parar. O valor de ouro extraído de Serra Pelada já passava de várias toneladas. Um tesouro que tinha enriquecido alguns e matado muitos. Porque a conta oficial do governo dizia que tinha morrido 217 pessoas em acidentes de trabalho até aquele momento. Mas todo mundo sabia que a conta real era muito maior. Tinha os que morriam soterrados e nunca eram achados. Tinha os que morriam de doença e eram enterrados ali mesmo, sem registro. E tinha os que eram assassinados e simplesmente desapareciam. Viravam nome esquecido, família que nunca soube o que aconteceu. Foi numa terça-feira, dia 21 de julho de 1987, que a guerra entre as gangues explodiu de verdade. Ninguém sabe exatamente o que foi que desencadeou, mas uns dizem que foi por causa de um lote de ouro que o Ceará teria roubado de um barranco do Maranhão. Outros dizem que foi por causa de uma mulher, uma prostituta que trabalhava num dos bares e que era amante do Maranhão, mas tinha ficado com o Ceará numa noite de bebedeira. Seja qual for o motivo, o fato é que na noite daquele dia 21 de julho, os homens do Maranhão invadiram a área onde ficavam os barracos do pessoal do Ceará. Era por volta das 11 da noite. A maioria dos garimpeiros já estava dormindo, cansados da jornada do dia. O ataque foi rápido e brutal.
Eles chegaram atirando, invadindo barracos, quebrando tudo, procurando os homens do Ceará. O tiroteio durou umas 3 horas. Teve revólver, espingarda, facão, pedrada. Os garimpeiros que não tinham nada a ver com aquilo se esconderam onde puderam, deitados no chão dos barracos, rezando para a bala perdida não pegar neles. A Polícia Federal que ficava em Serra Pelada era insuficiente e chegou só depois que o estrago já estava feito. Quando o sol nasceu no dia 22, tinha 12 corpos espalhados pelo garimpo. 8 eram homens do Ceará, incluindo ele mesmo, que tinha levado 5 tiros e estava caído na porta do próprio barraco. Os outros 4 eram homens do Maranhão, que tinham morrido no confronto. Mas o que chocou mesmo não foram só as mortes. Foi o fato de que 6 barrancos tinham sido saqueados durante a confusão. E uma quantidade estimada em 240 quilos de ouro tinha desaparecido. Era uma fortuna gigantesca. O tipo de valor que representava meses de trabalho de centenas de homens. Um capital equivalente a milhões de cruzados. O tipo de riqueza que mudaria a vida de qualquer pessoa para sempre. O governo mandou reforço policial, prendeu o Maranhão e uns 10 capangas dele, instaurou investigação, prometeu punir os culpados, prometeu encontrar o ouro roubado. Mas Serra Pelada era grande demais, confusa demais, com gente demais indo e vindo. E ouro era fácil de esconder. Podia derreter, podia enterrar, podia esconder na cueca e levar embora quando ninguém estava olhando. O ouro daquela noite nunca foi recuperado. O Maranhão ficou preso uns 2 anos, saiu, dizem que foi embora para o Mato Grosso e morreu numa briga de bar em 1992. Mas o estrago estava feito. Aquela noite marcou o fim da ilusão de que Serra Pelada era um lugar onde trabalhador honesto podia fazer fortuna. Tinha virado um campo de guerra, um lugar onde a ganância tinha superado qualquer senso de comunidade ou decência. João Batista ainda estava lá quando isso aconteceu. Ele tinha sobrevivido ao desabamento de 1984. Tinha continuado trabalhando, tinha juntado mais um pouco de ouro, mas nunca o suficiente para realmente mudar de vida. Naquela noite do tiroteio, ele estava no barraco dele, ouvindo os tiros, rezando para não morrer. Quando amanheceu e ele viu os corpos, viu o sangue na terra vermelha de Serra Pelada, alguma coisa dentro dele quebrou. Ele percebeu que não valia a pena. Que por mais ouro que tivesse naquela cratera, não tinha fortuna no mundo que pagasse o risco de morrer daquele jeito, longe de casa, longe da família, num lugar onde a vida humana não valia nada. Ele juntou as coisas dele, vendeu a parte do barranco para os sócios e foi embora 2 semanas depois. Voltou para Caxias com aproximadamente 1,5 kg de ouro acumulado em 5 anos de trabalho, o que na cotação da época dava uns 250 mil cruzados. Uma boa quantia, mas longe de ser a fortuna que ele tinha sonhado. Comprou um pedaço de terra pequeno, modesto, plantou roça, criou os filhos. Hoje, em 2024, João Batista tem 74 anos. Mora ainda em Caxias. E quando perguntam se ele se arrepende de ter ido para a Serra Pelada, ele diz que não. Que foi lá que ele entendeu o valor real das coisas. Que ouro compra muita coisa, mas não compra aquelas 14 horas de escuridão, aquele medo de morrer sozinho, aquela sensação de ter a terra esmagando você e não poder fazer nada. Ele diz que voltou pobre de ouro, mas rico de experiência e que isso vale mais que qualquer pepita. Mas a história de Serra Pelada não termina aí. Porque teve um homem que encontrou uma das maiores pepitas já achadas naquele garimpo e morreu 48 horas depois. E até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. O nome dele era Antônio Carlos Ferreira. Ele tinha 37 anos em 1986. Era natural de Anápolis, Goiás. Tinha sido motorista de caminhão a vida inteira até ouvir falar de Serra Pelada e largar tudo para tentar a sorte.
Antônio Carlos era diferente da maioria dos garimpeiros. Ele não bebia, não jogava, não gastava dinheiro com mulher. Todo centavo que ele conseguia, guardava. Ele tinha um plano claro: juntar dinheiro suficiente para comprar um caminhão próprio e montar uma empresa de transporte. Na cabeça dele, precisava de uns 5 quilos de ouro para fazer isso acontecer, o que na cotação da época representava um investimento de capital de aproximadamente 400 mil cruzados, o valor necessário para comprar um caminhão Mercedes-Benz usado e ter uma reserva financeira para começar o negócio. Ele tinha chegado em Serra Pelada em abril de 1985. Tinha trabalhado como diarista durante 8 meses, juntando cada grama de ouro que recebia como pagamento. Em dezembro daquele ano, ele tinha economizado o suficiente para comprar meia cota de um barranco em sociedade com outro garimpeiro, um paraense chamado Manoel. Os dois eram muito diferentes. O Manoel era festeiro, gastava tudo que ganhava, vivia devendo dinheiro. O Antônio Carlos era controlado, disciplinado, anotava cada gasto num caderninho que carregava no bolso. A sociedade funcionava mais ou menos. O Manoel fazia o trabalho pesado. O Antônio Carlos cuidava da parte administrativa, negociava com os diaristas, fazia a conta de quanto estavam gastando e quanto estavam ganhando. Durante o ano de 1986, o barranco deles rendeu pouco, uns 200 gramas de ouro no total, o que dividido entre os dois e descontando todas as despesas, deu menos de 100 gramas para cada. Era frustrante. Antônio Carlos via o tempo passando, via o dinheiro que ele tinha investido sendo consumido aos poucos em comida, em ferramentas, em pagamento de diarista. Ele fazia conta no caderninho dele e via que no ritmo que estavam ia levar mais 10 anos para juntar os 5 quilos que ele precisava. E ele não tinha 10 anos. Tinha uma esposa e 2 filhas esperando em Anápolis, vivendo da ajuda de parentes, contando com o dinheiro que ele mandava de vez em quando. A pressão era grande. Toda carta que chegava da esposa tinha algum pedido: dinheiro para o remédio da menina, dinheiro para consertar o telhado da casa que estava vazando, dinheiro para pagar conta atrasada. Foi em agosto de 1986 que o barranco deles começou a dar sinal de que tinha alguma coisa diferente. Eles estavam cavando numa profundidade de uns 170 metros e começaram a encontrar farelinho de ouro com mais frequência. Não era nada espetacular, mas era constante. Todo dia tinha um pouquinho. Isso dava esperança. O Antônio Carlos ficou mais animado, começou a trabalhar ainda mais, acordava às 4 da manhã, descia no buraco antes de todo mundo, ficava até escurecer. O Manoel chegou a avisar para ele desacelerar, que ele ia acabar ficando doente de tanto esforço. Mas Antônio Carlos não ouvia. Ele tinha um objetivo, um plano, e estava determinado a fazer acontecer. No dia 3 de setembro de 1986, uma quarta-feira, Antônio Carlos estava cavando sozinho no fundo do barranco. Era umas 3 da tarde, fazia um calor infernal lá embaixo. O ar era abafado e pesado. Ele estava cansado, suado, já pensando em parar mais cedo, quando sentiu a picareta bater em alguma coisa diferente. Não era pedra, era mais macio. Ele cavou em volta com cuidado, limpou a terra com a mão e o coração dele quase parou. Era ouro, uma pepita grande enterrada na parede de barro, brilhando mesmo com pouca luz. Antônio Carlos tirou aquela pepita com cuidado, como se estivesse segurando um bebê. Era pesada, muito pesada. Ele subiu correndo as escadas, quase caiu 2 vezes. Chegou lá em cima com a pepita nas mãos e o Manoel olhou para aquilo e ficou sem palavras. Eles pesaram na balança que ficava no escritório da cooperativa. 8 quilos e 200 gramas. Era a segunda maior pepita encontrada naquele ano em Serra Pelada. O valor daquilo
na cotação do dia, era de aproximadamente 650 mil cruzados, uma fortuna que representava mais do que os dois juntos ganhariam em 20 anos de trabalho honesto. Antônio Carlos ficou tremendo. Ele tinha conseguido. Depois de 1 ano e meio de sofrimento, de trabalho brutal, de saudade da família, ele tinha finalmente encontrado o ouro que ia mudar a vida dele. Mas aí começou o problema. Porque em Serra Pelada, quando alguém encontrava ouro grande assim, a notícia espalhava em questão de minutos. Todo mundo ficava sabendo. E nem todo mundo ficava feliz. Tinha sempre aqueles que achavam que mereciam uma parte, que tinham ajudado de alguma forma, que eram amigos e por isso deveriam receber alguma coisa. E tinha os perigosos. Aqueles que simplesmente queriam tomar o ouro à força. O Manuel quis vender a pepita imediatamente. Ele falou para o Antônio Carlos que não era seguro ficar com aquele ouro ali no garimpo, que precisavam vender para os compradores oficiais, receber o dinheiro e cada um seguir seu caminho. Mas Antônio Carlos hesitou. Ele queria esperar uns dias, porque tinha ouvido falar que a cotação do ouro ia subir, que valia a pena segurar por mais uma semana para conseguir um preço melhor, um valor maior. O Manuel ficou nervoso, disse que era loucura, que cada dia que eles ficassem com aquela pepita era um dia a mais de risco. Mas Antônio Carlos insistiu. Ele guardou a pepita numa mochila, amarrou a mochila no corpo e não tirou nem para dormir. Naquela noite, vários garimpeiros vieram no barraco deles para dar parabéns, para ver a pepita, para pedir uma cerveja para comemorar. Antônio Carlos não mostrou o ouro para ninguém. Ficou quieto, desconfiado, percebendo que algumas daquelas pessoas não tinham boas intenções. Tinha um sujeito em especial, um tal de Paraná, que ficou insistindo para ver a pepita, dizendo que era só para admirar, que nunca tinha visto ouro grande assim de perto. O Manuel percebeu a tensão e pediu para o pessoal ir embora, dizendo que estavam cansados e precisavam dormir. Na manhã seguinte, quinta-feira, dia 4 de setembro, Antônio Carlos acordou cedo como sempre. A pepita ainda estava com ele, amarrada debaixo da camisa. Ele desceu para o barranco para continuar trabalhando, porque a mentalidade dele era de que não podia perder tempo, que enquanto tivesse ouro naquela parede, ele precisava continuar cavando. O Manuel tentou convencer ele a não ir, a ficar no barraco, a esperar para vender o ouro e ir embora logo. Mas Antônio Carlos não quis ouvir. Ele passou o dia trabalhando. Não achou mais nada significativo, só uns farelos pequenos. No final da tarde, umas 5h30, ele subiu do barranco e voltou para o barraco para tomar banho. Alguns garimpeiros que trabalhavam perto contaram depois que viram o Paraná e mais 2 homens seguindo o Antônio Carlos de longe. Mas ninguém achou estranho o suficiente para avisar ou fazer alguma coisa. Em Serra Pelada, cada um cuidava da própria vida. Antônio Carlos tomou banho num balde, do lado de fora do barraco. Trocou de roupa e disse para o Manuel que ia até o bar do seu Joaquim comprar cigarro. O Manuel ofereceu para ir junto, mas Antônio Carlos disse que não precisava, que ia ser rápido. Ele saiu levando a mochila com a pepita, porque não confiava em deixar aquilo sozinho nem por 5 minutos. Era umas 6h15 da tarde. O sol estava se pondo, aquela luz alaranjada que deixa tudo meio dourado. O bar do seu Joaquim ficava uns 300 metros dali, no meio da área dos barracos. Antônio Carlos caminhou tranquilo, cumprimentando quem passava, chegou no bar, comprou o cigarro, tomou um refrigerante, conversou uns 10 minutos com o seu Joaquim sobre a pepita, sobre os planos dele de ir embora logo. Ele saiu do bar umas 6h40. O caminho de volta para o barraco passava por uma área menos movimentada, onde ficavam os barracos vazios, aqueles que os garimpeiros tinham abandonado quando foram embora de Serra Pelada. Foi ali que aconteceu. 3 homens encurralaram ele. O Paraná e mais 2 que ninguém identificou depois. Eles exigiram a mochila. Antônio Carlos tentou correr, mas um deles segurou ele.
Teve luta. Os garimpeiros que estavam mais longe ouviram grito, mas quando foram ver o que era, os homens já tinham fugido. Antônio Carlos estava caído no chão, com uma facada no pescoço e outra no peito. A mochila tinha sumido. Ele ainda estava vivo quando o pessoal chegou. Tentaram estancar o sangue com camisa. Gritaram para alguém buscar o enfermeiro, mas não tinha jeito. A facada no pescoço tinha cortado alguma coisa importante. Antônio Carlos morreu ali mesmo, no chão de terra vermelha de Serra Pelada, 6 minutos depois de ter sido esfaqueado. As últimas palavras dele foram para pedirem para alguém avisar a esposa, para mandarem o dinheiro que ele tinha guardado para ela. Ele tinha uns 50 mil cruzados economizados, guardados numa conta no banco em Marabá, o fruto de 1 ano e meio de trabalho. Uma quantia pequena perto do valor da pepita que tinham roubado dele. A Polícia Federal instaurou investigação. Prenderam o Paraná 3 dias depois, tentando vender ouro em Marabá. Ele negou tudo, disse que não sabia de nada, que não estava nem perto do local do crime. Os outros 2 homens nunca foram identificados e a pepita nunca foi recuperada. Provavelmente foi derretida, transformada em barras menores, vendida em pedaços para dificultar rastreamento. O dinheiro daquele ouro, aqueles 650 mil cruzados que representavam anos de suor e sacrifício, desapareceu na economia paralela do garimpo, provavelmente dividido entre os assassinos, usado para comprar bebida, para pagar dívida, para financiar outros crimes. O Paraná ficou preso por 8 meses e foi solto por falta de provas. A justiça em Serra Pelada era lenta e precária. Não tinha testemunha que quisesse depor, porque todo mundo tinha medo de virar próximo alvo. O Paraná saiu da cadeia e sumiu. Dizem que ele foi embora para o Acre, que virou pistoleiro de fazendeiro, que morreu num acerto de contas em 1990. Mas nada disso foi confirmado. É só história que corre. Cara, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal Ouro Maldito. Toda semana tem história assim, casos reais envolvendo fortunas, mistérios, desaparecimentos que você não vai encontrar em outro lugar. E deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que vale a pena recomendar esse vídeo para mais pessoas. A esposa do Antônio Carlos recebeu o dinheiro que ele tinha guardado no banco. 50 mil cruzados que na época dava para viver uns 6 meses com cuidado. Ela voltou para Anápolis, criou as 2 filhas sozinha, trabalhou de costureira, de faxineira, de tudo que apareceu. As meninas cresceram sem conhecer o pai direito, só pelas histórias que a mãe contava. Uma delas, a mais velha, se formou em administração e hoje trabalha num banco em Goiânia. A outra virou professora de escola pública. A mãe, Dona Francisca, morreu em 2018, aos 73 anos. Ela nunca voltou para Serra Pelada, nunca quis conhecer o lugar onde o marido morreu. Dizia que garimpo era coisa amaldiçoada, que ouro trazia desgraça, que riqueza conquistada assim nunca valia a pena. E talvez ela tivesse razão. Porque quando você olha para a história de Serra Pelada, o que você vê não é uma história de sucesso. É uma história de sonhos que viraram pesadelo, de homens que foram atrás de fortuna e encontraram morte, de um lugar que prometia riqueza, mas entregava miséria. Claro, teve alguns que ficaram ricos. Teve garimpeiro que encontrou pepita grande, vendeu, investiu bem o dinheiro, saiu de lá com patrimônio suficiente para viver o resto da vida tranquilo. Mas esses foram minoria. A grande maioria saiu de lá do mesmo jeito que entrou. Pobre, cansado, desiludido, ou nem saiu. Ficou enterrado no fundo da cratera, ou boiando no rio, ou sumido em algum canto, virando só mais um nome na lista de desaparecidos. Os números oficiais dizem que morreram 217 pessoas em Serra Pelada durante os anos de operação. Mas todo mundo que esteve lá sabe que esse número é mentira. A estimativa real
segundo garimpeiros veteranos e jornalistas que investigaram, é que morreram entre 600 e 800 pessoas. Tem os que morreram em desabamento e nunca foram achados. Tem os que morreram de malária, de disenteria, de febre e foram enterrados em cova rasa sem registro. Tem os que foram assassinados e desapareceram sem deixar rastro. E tem aqueles que simplesmente sumiram, que foram embora ou morreram ou sei lá o quê, e ninguém nunca soube. A cratera continuou sendo explorada até 1992. Nesse ano, o governo federal suspendeu as atividades, alegando que tinha virando muito perigoso, que a profundidade tinha passado de 200 metros, que as paredes estavam instáveis demais, que não dava mais para garantir segurança de ninguém. Os garimpeiros foram obrigados a sair. Muitos saíram com raiva, dizendo que ainda tinha ouro lá embaixo, que estavam tirando o direito deles de trabalhar. Outros saíram aliviados, felizes de finalmente poder ir embora daquele inferno. Serra Pelada foi fechada, a área foi isolada e a cratera ficou lá, um buraco gigantesco no meio da floresta, testemunha silenciosa de tudo que tinha acontecido. Nos anos seguintes, teve várias tentativas de reabrir Serra Pelada. Empresas de mineração tentaram conseguir concessão para explorar com equipamento moderno, com máquinas pesadas, com tecnologia que permitisse extrair o ouro que ainda estava lá de forma mais segura e eficiente. Alguns garimpeiros antigos se organizaram em cooperativa, tentaram provar que conseguiam trabalhar de forma sustentável. Mas o processo travou na justiça, em disputas de terra, em questões ambientais, em conflitos entre governo federal, governo estadual e garimpeiros. Até hoje, em 2024, Serra Pelada continua fechada. A cratera ainda está lá. Se você for até o local hoje, vai encontrar um buraco imenso, com água no fundo, porque ao longo dos anos a chuva encheu a parte mais profunda. As escadas de madeira apodreceram e caíram. Os barracos viraram ruína, madeira podre coberta de mato. Não tem mais ninguém morando ali. Só tem mato, silêncio e aquele buraco gigante que parece uma ferida aberta na terra. De vez em quando aparece algum garimpeiro clandestino tentando cavar na beirada da cratera, procurando algum farelo de ouro que tenha ficado para trás. Mas não é mais como era. A era de Serra Pelada acabou. E o ouro? Segundo estimativas de geólogos, ainda tem ouro lá. Bastante ouro. Talvez mais do que foi extraído durante os 12 anos de operação. Mas está profundo, enterrado sob toneladas de rocha e água, inacessível sem equipamento industrial pesado. Então aquele tesouro continua lá, intocável, como se a terra tivesse decidido guardar para si o que sobrou. Como se fosse uma forma de justiça, depois de tudo que aconteceu. Depois de todas as vidas que foram gastas tentando arrancar aquela riqueza do chão. João Batista, quando dá entrevista para algum jornalista interessado na história de Serra Pelada, sempre fala a mesma coisa. Ele diz que o maior tesouro que ele trouxe de lá não foi o ouro. Foi a lição de que tem coisas que não têm preço. Que fortuna não vale nada se você perde a vida tentando conseguir ela. Que riqueza de verdade é poder dormir em paz, ter a família por perto, não precisar olhar por cima do ombro o tempo todo, com medo de alguém te matar por causa de um punhado de metal brilhante. Ele diz que quando estava enterrado vivo naquele túnel, com a terra esmagando o peito dele, ele prometeu para Deus que se saísse vivo, ia valorizar cada minuto que tivesse na terra, firme, no sol, respirando ar limpo. E ele cumpriu essa promessa. A história de Antônio Carlos é diferente. Ele não teve chance de aprender nada, de valorizar nada. Ele morreu segurando um sonho, tentando transformar ouro em futuro melhor. E o que sobrou dele foi só uma história triste que a família guarda, uma foto amarelada num álbum velho e uma lápide simples no cemitério de Anápolis que diz: Antônio Carlos Ferreira, 1949-1986, pai amado que morreu longe de casa. Não fala de Serra Pelada, não fala de ouro, não fala de pepita de 8 quilos.
Só fala que ele morreu longe de casa. E isso, no fundo, resume tudo. E aí tem aquela noite de julho de 1987. A guerra entre gangues, os 12 mortos, os 240 quilos de ouro que sumiram. Essa história virou lenda em Serra Pelada. Todo garimpeiro veterano tem uma versão diferente. Uns dizem que o Maranhão escondeu o ouro antes de ser preso e que até hoje está enterrado em algum lugar. Outros dizem que os homens dele conseguiram tirar o ouro do garimpo e que foi dividido. Cada um ficou com a sua parte e sumiu no mundo. Tem até quem diga que o ouro nunca existiu, que a história foi exagerada, que na verdade foi muito menos do que falam. Mas os registros da cooperativa mostram que naquela semana tinha entrado naqueles barrancos que foram saqueados uma quantidade grande de ouro, produto de semanas de trabalho, pronto para ser vendido. E depois daquela noite, aquele ouro não estava mais lá. Para onde foi, ninguém sabe. É mais um mistério de Serra Pelada que nunca vai ser resolvido. O que a gente sabe com certeza é que 12 homens morreram naquela noite. 12 famílias que ficaram sem pai, sem filho, sem marido. 12 vidas que foram interrompidas por causa de ganância, por causa de disputa de poder, por causa de um sistema que tinha parado de funcionar. Porque é isso que Serra Pelada tinha virado no final. Um lugar onde não tinha mais regra, onde não tinha mais justiça, onde o mais forte mandava e o mais fraco se fodia. Um lugar que começou como sonho de riqueza e terminou como pesadelo de violência. Tem algo quase poético na trajetória de Serra Pelada quando você pensa bem. Começou com um menino encontrando uma pepita pequena no quintal de casa. Um momento de inocência, de surpresa pura. E terminou com uma cratera de 200 metros de profundidade, cheia de água e memórias ruins, cercada por ruínas de um sonho coletivo que deu errado. No meio disso, passaram 80 mil pessoas. Algumas ficaram ricas, muitas ficaram pobres, várias morreram, e todas, sem exceção, foram transformadas por aquela experiência. Porque não tem como você passar por Serra Pelada e sair o mesmo. Aquele lugar mudava as pessoas, para melhor ou para pior, mas mudava. E antes de eu terminar, me conta, o que você achou dessa história? Você acredita que ainda tem ouro enterrado em Serra Pelada? Você acha que um dia vão reabrir o garimpo? E se reabrirem, você teria coragem de ir lá trabalhar, sabendo de tudo o que aconteceu? Comenta aí embaixo, porque eu realmente leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Se você chegou até o final e ainda não é inscrito no Ouro Maldito, se inscreve agora. Toda semana tem história nova sobre tesouros perdidos, fortunas amaldiçoadas, desaparecimentos misteriosos. É conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro canal brasileiro. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito o algoritmo a recomendar para mais pessoas. E compartilha com aquele amigo que curte mistérios reais, histórias de garimpo, casos de tesouros perdidos. Se você tem alguma história para contar, se conhece algum caso na sua região, manda nos comentários ou no Instagram do Ouro Maldito. Posso usar num próximo vídeo. E lembra, tem histórias que são maiores que a gente, mistérios que não têm explicação. Fortunas que foram enterradas e nunca mais vistas. O Brasil está cheio dessas histórias e o Ouro Maldito está aqui para contar cada uma delas. E nunca se esqueça, no garimpo, no mato, nesses lugares afastados onde a natureza ainda é dona, tem coisas que a gente não entende, mas que precisa respeitar. Os antigos sabem, os veteranos avisam. E quando alguém não escuta, vira história. Até o próximo caso aqui no Ouro Maldito. Fica com Deus e se cuida.